Olá, eu sou o professor Luiz Antônio Peixoto Vale, da série Checkmate Global. Estamos gravando hoje o 41º vídeo da série complementar, juntando as peças e explicando o movimento. Inicialmente, vamos falar de alguns movimentos da torre, para vermos como isso se liga à eleição para a presidência dos Estados Unidos, de que já tratei em outros vídeos. A explosão da bolha da dívida se torna cada dia mais premente. O endividamento foi agravado com a queda no desempenho das economias em função da pandemia do Covid. A dívida global, em relação ao PIB, atingiu um pico histórico em meados do primeiro semestre de 2020. No gráfico a seguir, vejo a evolução da dívida global em relação ao PIB ao longo dos últimos anos. Observem o pico durante o Covid. Cabe salientar que em 2020 esse gráfico só reflete parte da primeira metade do ano. A dívida global chega ao patamar de 250% do PIB global. Vejam como a linha azul sobe a partir de 2020 mais fortemente. Os mercados emergentes, como o Brasil, também sentiram impacto e agora suas dívidas chegam, no conjunto, aos patamares das economias avançadas. Observem o gráfico a seguir. Na esquerda, vocês podem ver, na linha mais clara, os mercados emergentes e, na linha escura, as economias mais avançadas. Vejam como a dívida dos dois se iguala. Do lado direito, você vê a composição da dívida. Essa bolha de dívida crescente, sem geração de riqueza, em função das economias estarem apresentando contração esse ano, necessariamente vai estourar, como eu já expliquei. Obviamente, este será um componente importante do checkmate global programado para explodir. Outra bolha de que já falamos é a da Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Foi noticiado que os investidores mais ricos começaram a vender suas ações, se desfazendo de suas posições, aproveitando esse período de alta. Foram vários movimentos, com alguns investidores chegando a vender posições no valor total de $1 bilhão. A Bloomberg observa que apenas durante uma semana, encerrada em 11 de setembro, os investidores bem informados venderam $473 milhões em ações, mas compraram tão somente $9,5 milhões. E o efeito sobre a bolha já começou, como não poderia deixar de ser. Foi noticiado em 15 de setembro que as 6 maiores ações de tecnologia perderam, em seu conjunto, mais de $1 trilhão em valor durante um período de apenas 3 dias. A Apple caiu cerca de $325 bilhões. A Microsoft caiu outros 219 bilhões. A Amazon caiu 191 bilhões de dólares. E a Alphabet caiu 135 bilhões. Assim como a Tesla caiu 109 bilhões de dólares. Por fim, o Facebook perdeu 89 bilhões de dólares, todas nos 3 dias anteriores a 15 de setembro. A Tesla vem despencando e parece estar numa posição bastante desconfortável. Os experts do mercado têm comentado que os investidores bem informados estão realizando seus lucros e saindo da bolsa, deixando o mercado para os amadores. Já comentei aqui que essa alta da bolsa não encontra respaldo na economia real. Foi noticiado também, esta semana, que o Consórcio Internacional de Jornalistas Investigadores denunciou que grandes bancos a nível mundial ignoraram advertências e continuaram a fazer operações consideradas ilícitas. A investigação aponta para 5 grandes bancos: o JP Morgan Chase, o HSBC, o Standard Chartered, o Deutsche Bank
e o Bank of New York Mellon, que são acusados de ter mantido operações e transacionar recursos de suspeitos de crimes, mesmo após já terem sido processados ou condenados anteriormente. A investigação é baseada em milhares de relatórios de atividades suspeitas, que são enviados ao Tesouro dos Estados Unidos. Os documentos apontam aproximadamente 2 trilhões de dólares em transações atípicas, não usuais, que ocorreram entre 1999 e 2017. O que chama a atenção é esta informação estar sendo veiculada de forma ampla na mídia, o que levou à queda das ações destas instituições financeiras. Isso emite um sinal por estar sendo divulgado desta forma e não por ser algo inédito. Essa divulgação agora pode conduzir estes bancos a um cenário muito mais difícil, lembrando que eu já chamei a atenção para a penosa situação do Deutsche Bank, que se arrasta desde o ano passado. São bancos colossais e pilares do sistema financeiro internacional. Saliento que tudo isso não é novidade e foi comentado por mim em artigo que escrevi em julho do ano passado, intitulado, abre aspas, o checkmate avança à medida que as peças se movimentam. Vocês poderão acessar o artigo completo no link aqui na descrição do vídeo. Lá, neste artigo, eu detalhei esta questão já no ano passado. Agora vamos juntar as pontas. Pensem comigo. Pensem que a bolha da dívida está chegando ao limite. A bolha da bolsa já começou a estourar. E, por fim, o bombardeio aos grandes bancos, mostrando suas transações suspeitas, o que pode levá-los a uma difícil situação comprometendo toda a cadeia financeira e até mesmo o próprio sistema financeiro internacional. Agora juntem esses 3 fatores: bolha da dívida, insanável, inadministrável, bolha da bolsa, que já começou a estourar, e comprometimento da reputação e, consequentemente, da situação financeira dos grandes bancos, que são os pilares do sistema internacional. Se eles caírem, o sistema também pode cair junto com eles. Interessante e estranhamente conveniente que tudo isso esteja acontecendo justamente agora, ainda que suas causas sejam bem mais antigas, como já mostrei em outros vídeos. Mas eu pergunto a você, e se o checkmate global, ou ao menos a parte financeira dele, com o estouro total das bolhas e o reset do sistema financeiro, se o sistema cair, se o checkmate global for dado agora, pouco antes das eleições presidenciais americanas, o que vai acontecer? Pois bem, tem surgido notícias de que a eleição para presidente dos Estados Unidos ocorrerá dentro de um tal clima de confrontação e desordem que, seja qual for o resultado, ele será contestado. Estima-se que as semanas que estarão entre a apuração da eleição e a posse do futuro presidente dos Estados Unidos são cruciais, serão estratégicas. Os democratas formaram o chamado, entre aspas, projeto de integridade de transição, fecha aspas, na convicção de que a eleição de novembro, caso ocorra, será realizada dentro de um panorama jurídico, social e político caótico. Eu pergunto, de onde vem esta certeza, se nunca antes houve problema na transição de governo dos Estados Unidos? Será que esse cenário caótico já não está sendo construído, como tenho mostrado, e terá um catalisador próximo das eleições? Muito bem. Um dos problemas é que as leis federais americanas fornecem pouca orientação sobre como o Congresso americano deve resolver irregularidades
ou contestações à eleição. Uma outra questão a ser analisada é como os militares americanos reagiriam em relação à data da posse no contexto de resultados eleitorais não conclusivos. Quem assumirá o poder se o resultado da eleição estiver sendo questionado e a violência e desordem estiver espalhada nas grandes cidades americanas na data da posse do presidente? A morte da juíza da Suprema Corte dos Estados Unidos, Ruth Ginsburg, pode dar ao presidente Trump a oportunidade de nomear mais um magistrado conservador, além dos 2 que ele já nomeou, numa corte de 9 membros. Nesses momentos de incerteza, isso pode ser importante para o presidente Trump. Para concluir, quero fazer uma nova analogia, para que vocês possam entender essa questão dos cenários. Vamos imaginar que pela manhã, logo cedo, às 8 horas, chega à praia uma grande família com vários amigos. Levam comida, água e planejam ficar o dia todo na praia. Na outra ponta desta grande praia, chega um cidadão no mesmo horário. Passada 1 hora, a praia já está bem cheia. Esse cidadão, o segundo a chegar, que está na outra ponta da praia, recebe uma ligação no seu celular dizendo o seguinte, abre aspas, olha, ocorreu um terremoto relevante no Atlântico, em águas profundas, que deslocou uma grande massa de água em sua direção. Pelos nossos cálculos, considerando o volume de água, a velocidade de deslocamento e a distância, ela deve chegar na sua região, na praia onde você está, em aproximadamente 4 horas. Ao chegar em águas rasas, irá aflorar e provocar um tsunami considerável. Saia agora e procure um lugar alto. Fecha aspas, e assim se encerrou a ligação que foi feita para ele. Esse cidadão visualiza o cenário dali a 4 horas, não porque seja evidente ou uma coisa parecida, mas porque tem informação e soube interpretá-la. Então ele pode compreender o que vai acontecer dali a 4 horas. Todos na praia estão a se divertir, sem perceber o que vai acontecer. As pessoas colhidas de surpresa pelo tsunami na Indonésia também não perceberam o evento com antecedência. Esse cidadão, que recebeu a ligação, tem 3 opções. A primeira, ir um a um em todos que estão na praia, avisando do provável tsunami, correndo o alto risco de ser desacreditado e perder muito tempo. Segunda opção, pegar seu carro, subir a serra mais próxima, que seja geologicamente sólida e alta o suficiente, e caso consiga, tornar pública sua informação, colocando-a nas redes sociais e deixar que cada um decida por si próprio o que deve fazer. E terceira opção, não avisar nada a ninguém e simplesmente subir a serra e salvar a si próprio, apenas a si próprio. O movimento da água não é visível na superfície, ele vem por baixo, mas para quem tem informação, fica claro que a causa já ocorreu e as consequências são inevitáveis. Claro que eu estou falando metaforicamente, para mostrar que, ao não perceber ou não ver algo, não quer dizer que não exista. Juntem as peças. Peguem as informações que eu lhes dei agora sobre a bolha da dívida, a bolha da bolsa e o desmoronamento dos bancos, que são os pilares do sistema financeiro internacional. Como tudo isso está acontecendo ou sendo feito, coincidentemente, na véspera da eleição para a presidência dos Estados Unidos. Pense nisso. O efeito dominó começou e, na medida que cada movimento, um novo dominó cai, ele empurra outro para a queda seguinte.
Todo jogo acaba ou muda de fase. O checkmate global se aproxima. Se gostaram, não deixem de dar seu like. Aqueles que não se inscreveram ainda no canal, por favor se inscrevam e compartilhem o conteúdo. Um grande abraço.